Estamos de volta, este é o 3 em 1 em áudio e vídeo. Vamos falar um pouco agora sobre o caso Fabrício Queiroz. Primeiro, a manifestação do ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, classificou como inconvenientes os questionamentos feitos a Jair Bolsonaro e ao filho dele, Flávio Bolsonaro, sobre as movimentações atípicas realizadas na conta de Fabrício Queiroz, rastreadas pelo COAF. Abro aspas aqui para o Moreira Franco. Sem prova, sem observação mais apurada, já estão impondo ao presidente eleito que tenha de responder a perguntas absolutamente inconvenientes. E ainda nessa terça-feira, o Flávio Bolsonaro voltou a se pronunciar e reafirmou que quem deve explicações à justiça é o seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Aspas para Flávio. Quem tem de dar explicação é o meu ex-assessor, não eu. A movimentação atípica é na conta dele. No meu gabinete, todo mundo trabalha. Carlos Andreasa, vamos lá, começa com você. Do Moreira eu não vou falar, porque não acho que tenha nenhuma relevância a opinião dele a esse respeito. De certo está se protegendo, né? No caso do Flávio Bolsonaro, já falamos muito sobre esse assunto. Para amanhã está marcado o depoimento dele ao Ministério Público Federal. Assim pelo menos se espera, assim pelo menos foi anunciado. O sujeito terá, portanto, valorizada a presunção de inocência, a chance de apresentar a sua versão para a movimentação inconsistente com seus rendimentos na sua conta. Aquele R$1.200.000 que passaram pela conta do Fabrício Queiroz em um ano, considerando também os depósitos feitos em sua conta por outros assessores do gabinete de Flávio Bolsonaro, inclusive parente seu, havia vários ali, que recebiam, havia uma relação, né, uma correlação entre a data de pagamento e a data, logo depois a data de depósito. Contando, que para mim é o mais extravagante, chamemos assim, o fato de, por exemplo, a filha dele ter depositado mais de 90% daquilo que recebeu quando trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro na conta do pai. Quer dizer, recebeu o seu salário, era personal trainer, né? Quer dizer, no horário em que ela devia estar no expediente lá na LERJ, ela estava dando aula. Talvez por esse motivo ganhasse bem como personal trainer, pudesse abrir mão dos seus rendimentos como assessora parlamentar, obviamente não trabalhava, depositando na conta do pai. Isso precisa ser explicado. E a destinação desse dinheiro foi para comprar o apartamento, por exemplo, que está na planta? Lá na Pedra, na Taquara? Essas questões ficam pululando aí e são necessárias respostas. Depois, a mesma Natália sai do gabinete do Flávio, sua irmã Evelyn entra na posição e ela, Natália, vai para o gabinete do Jair Bolsonaro. E todos saem, pai, Fabrício e Natália, saem ao mesmo tempo e Evelyn no mesmo dia. 15 de outubro de 2018, 2 dias antes do Ministério Público pedir à Justiça autorização para a Operação Furna da Onça. Tem cara de gato, mia como gato, tem cheiro de gato, mas não deve ser gato. O Reginaldo hoje está inspirado. Vai lá, Joel. Flávio Bolsonaro disse que no gabinete dele todo mundo trabalha, né? Calma aí, Flávio, também não é assim. Pô. Você tem um ex-assessor aí, Wellington Romano, que passou 248 dias contratado pelo seu gabinete, passou 248 dias viajando, recebendo remuneração, gratificações e fora do trabalho. Então, não estava trabalhando. A Natália Queiroz, tudo bem, ela até trabalha, mas não como assessora, e sim como personal trainer, né? Então, realmente, a família deve explicações para a sociedade. Não é inconveniente que essas explicações estejam sendo pedidas, não, porque é uma família que chegou ao poder prometendo e se mostrando ou aparentando ser algo radicalmente diferente da política nacional. Não parece que tenha sido o caso, parece que seja parte e participante das mesmas práticas da velha política brasileira. Agora, eu sempre repito a mesma coisa, acho que isso não é um motivo para começarmos a demonizá-los. As críticas possíveis a Flávio Bolsonaro, a Jair Bolsonaro, passam por muitos caminhos, inclusive mostrando a hipocrisia do que foi a campanha que os levou aí a esse sucesso eleitoral. Agora,
a política brasileira é isso. Não vamos agora nos fingir de virgens escandalizadas, porque isso não é esse tipo de estar enrolado assim com assessores que pagavam pedágio, que não trabalhavam, que passavam viajando. Isso não é só do clã Bolsonaro, não. Isso aí é praticamente em todo lado que você olha na política brasileira, é assim. O nosso objetivo, o nosso desafio não é só punir um ou outro pessoa que seja pega, é conseguir mudar esse sistema. E esse é um desafio grande que também não é resolvido na base da pura indignação moral com cada caso que aparece. E aí, Vera Magalhães? Acho importante a gente falar também de uma fala do Eduardo Bolsonaro hoje, um pouco antes da diplomação caótica lá. Ele falou a esse respeito, ele disse que as coisas têm de ser esclarecidas, afirmou que as bandeiras da família e as condutas com as quais eles se elegeram ali, as que eles pregaram, fazem com que eles tenham de ter, dá sim explicações, inclusive aos órgãos de controle. Afirmou que quem tem de explicar é o irmão, que ele não sabe, enfim, que ele tem que dar conta dos assessores dele, não do irmão. Afirmou ver um certo exagero nas cobranças. Então, é uma fala muito parecida com outras, tanto do Bolsonaro quanto de futuros ministros, que já se manifestaram a respeito desse caso. Eles percebem, reconhecem, portanto, que o gato mia como gato, tem pelo de gato, etc, etc, e que virou um elefante na sala, que eles precisam tirar. Isso deverá começar a ser, esse novelo deverá começar a ser destrinchado amanhã, porque o Fabrício finalmente vai aparecer e vai depor, já não sem tempo. Faz 10 dias que essa história está aí em praça pública, que enfim, o teor do relatório do COAF é conhecido e bastante fácil de compreensão para a maioria da população, e o sujeito não apareceu até agora para dizer a que se refere aquela movimentação na conta dele. Então, a partir de amanhã, essas questões, todas essas perguntas começam a ser respondidas. Andresa, você quer complementar isso? Eu quero, Silvio. É muito chato, desagradável falar sobre família dos outros. Eu não tenho o menor interesse, eu não teria o menor interesse na família do Jair Bolsonaro e na relação entre os filhos e, portanto, entre os irmãos, se não fossem eles, para além do fato de filhos do presidente eleito da República, também parlamentares, representantes eleitos, 2 deles a terem mandato federal, um senador da República e outro deputado federal, mais votado em São Paulo. Mas para mim está muito claro que o irmão Eduardo Bolsonaro lava as mãos em relação ao irmão Flávio. Não fez até agora, não faz e não fará defesa do irmão. Quem conhece e acompanha a verve, o discurso belicoso dos Bolsonaro, é obrigado, portanto, a perceber que isso é uma exceção no discurso do clã. Com isso eu quero dizer o seguinte: não é mentira, não é falso que haja um racha entre esses irmãos. Existe. De um lado, Eduardo e Carlos Bolsonaro são fechados, juntos, trabalham inclusive na indicação de ministros, trabalharam juntos, no caso, por exemplo, da SECOM, na indicação daquele que vai dirigir a SECOM, trabalha no gabinete do Eduardo Bolsonaro, indicação do Carlos Bolsonaro para continuar tendo controle, e o Flávio isolado. Isso tem origem na eleição municipal de 2016 aqui no Rio de Janeiro, em que o Flávio concorreu a prefeito sem o apoio do irmão, sem que o Carlos Bolsonaro, candidato a vereador, tivesse trabalhado pelo irmão Flávio. Desde então, podem negar à vontade, desde então não se falam. E isso é grave, porque isso tem impacto no dia a dia da vida republicana, terá impacto no dia a dia da republicana, e está expresso nessa manifestação do Eduardo Bolsonaro, me desculpem, mas jogando o irmão ao mar. Flávio Bolsonaro foi jogado ao mar pelo irmão. E é uma espécie de uma réplica, né? Porque naquela entrevista à Globo News, poucos dias antes da eclosão do escândalo do Fabrício, do caso Fabrício Queiroz, ainda não se configura um escândalo,
O Flávio Bolsonaro, questionado sobre uma declaração do Carlos a respeito do risco à vida do Jair Bolsonaro, tinha dito: eu nem falei com meu irmão sobre isso, acho isso uma bobagem, acho que isso não se realiza. Então ali já tinha uma discordância explicitada. Essas coisas são importantes porque foram eles que venderam essa imagem de uma família que age unida e que age como clã, como uma espécie de Os Bolsonaros, um seriado da Netflix. Quando alguma coisa se desencaixa aí, é natural que o público que foi brindado com esta narrativa e que é alimentado por ela diariamente, por meio de posts, por meio de fotos, etc., se questione. Por exemplo, hoje pelo fato do Bolsonaro pai não ter ido à diplomação do senador Flávio Bolsonaro. Isso estava na sua agenda e ele não foi por razões médicas. Mas aí toda a sorte de teorias da conspiração inundou a internet, obrigando o Bolsonaro até a postar uma foto de que ele estava no hospital, não sei o que, etc, etc. Essa narrativa quase da vida doméstica vai ser transposta para a presidência da República. Teve essa confusão sobre a suposta retirada de peças ali, sacras, da residência oficial, do Palácio da Alvorada, supostamente a pedido da Michele Bolsonaro. O Bolsonaro veio e desmentiu, disse que isso não era verdade e que ele, sendo católico e ela sendo evangélica, eles convivem com isso. Só que na véspera, na reportagem que ele desmentiu, tinha lá o general Mourão dizendo: não, uma imagem de uma santa veio para o Jaburu mesmo, porque ela mandou tirar e mandou botar no Jaburu. Então, essa confusão do público e do privado começou insuflada pela própria família Bolsonaro, como a Andreasa bem observou. A gente está voltando, né, Vera, para uma realidade de corte, né? Uma corte monárquica, nos favoritismos, a proximidade com o líder. Lembra que o Carlos Bolsonaro, uns dias atrás, veio dizer que ele não era o preferido do pai, né? Não era o principal influenciador, porque é isso. É a corte de conselheiros e de familiares que circundam aí o rei, no caso o presidente, e que a gente fica especulando. É a mistura total entre o privado e o público, entre os laços de sangue, de família, de amizade e a vida pública brasileira. E no lulismo isso resvalou para os negócios, né? Os filhos do Lula fizeram negócios a partir desta noção de corte, a partir dessa noção de clã. Esperamos que isso não se repita. E também nessa coisa de confusão ali público-privada, lembra o Lula usando a Granja do Torto para fazer arraiá, a Dona Marisa plantando florzinha em forma de estrela no Palácio da Alvorada, os filhos pulando daquele trampolim como se fosse ali o clube de regatas do ABC, enfim. Essas coisas são complicadas. É verdade, Vera, para de lembrar essa cena.